Paz de Deus, meus amados irmãos em Cristo, Shalom, graça e paz, saudações cristãs a todos. Mais uma vez aqui, nós estamos agora para gravar outro vídeo com um assunto que parece até que já está bastante conhecido, porém, de acordo à necessidade, irmãos, e as coisas que estão ocorrendo ultimamente, nós devemos, de vez em quando, estar alertando ao povo sobre isto. Eu quero trazer aqui um estudo, irmão, sobre o sistema do anticristo e como a igreja está sendo seduzida através disso, irmãos. Nós vamos usar um texto base, que é o 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha o homem do pecado, antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Quer dizer que antes do Senhor vir buscar a igreja, se manifestará esse homem do pecado. Na minha opinião própria, eu acredito que ele já está por aí. Todavia, é uma opinião minha. Cada um não fique preocupado com isso, nem tampouco achando que... Não, por favor, não vai perder a sua noite de sono por causa disso, ok? O espírito do anticristo já está operando no mundo, irmãos, de uma forma muito profunda. Ele age de forma sutil, estratégica, com aparência de piedade e bem preparando o cenário já que está no mundo para que ele se manifeste, para que ele seja aceito também como um líder de paz e esperança. Por isso, em João, capítulo 1 João 2, versículo 18, diz assim: filhinhos, esta é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso conhecemos que é a última hora. 1 João 2, versículo 18. Então quer dizer que naquele tempo já existia o espírito do anticristo. Mas agora estamos já na situação da manifestação final. Posso dizer isso pelos eventos, pelos acontecimentos que estamos vendo na face da terra. Chegou o momento já do término de todas estas coisas. Então, os irmãos estão entendendo? Vejamos bem, irmão, o plano do anticristo não começa com perseguição direta. Embora em alguns países haja algum tipo de perseguição direta, mas o plano do anticristo não começa com a perseguição direta. Principalmente em alguns países que estão mais em paz. Não. Ele vai começar diferente. Antes de oprimir, ele vai conquistar. Antes de destruir, ele vai unir. Ele quer levar as igrejas a um sistema centralizado, global, acolhedor e inclusivo, onde todos falam de paz, todos cooperam em causas comuns, todos toleram, né? Mas tem uma coisa, toleram tudo, menos uma coisa, a exclusividade de Cristo como Senhor. Por isso muitas denominações vão pregar as suas placas, vão pregar os seus templos, vão dizer que lá é o caminho, porque o que o anticristo quer é que esses líderes façam isso. Assim, aos poucos, a autoridade de Jesus Cristo é substituída por coisas humanas, pactos humanos, decisões coletivas dentro de um colegiado de ministérios, sem a direção e guia do Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Isso pode ser até com aparência de piedade, mas só sem a direção de Deus. Aí depois diz que Deus que me revelou, sendo que Deus não revelou nada, foi eles que fizeram porque quiseram. Isso é um grave erro. A estratégia também de uma unidade religiosa mundial com aparência de liberdade. Para que o anticristo seja aceito como líder religioso e político global, ele precisa primeiro de quebrar a resistência espiritual da igreja. Ele tem que quebrar essa resistência da igreja. Ele quer, então, para dominar, ele tem que quebrar essa resistência. E como ele vai quebrar? Ele vai usar uma armadilha sutil. Ele vai entrar com palavras brandas e, enfim, isso vai criar uma unidade religiosa global, independentemente de qualquer outra coisa. Essa unidade não vai exigir que as igrejas, não vai exigir que mudem suas doutrinas, suas práticas litúrgicas. Elas continuam com a mesma forma de cultos, de liturgia, do mesmo jeito, não muda nada.
O que muda é os compromissos invisíveis. Outrora, ela buscava uma guia de Deus. Agora, ela vai agir buscando uma direção de acordo às leis, para que ela não infrinja nenhum tipo de lei que venha prejudicá-la institucionalmente. E aí ela vai colocar um pano assim por cima de tudo coisa que Deus não se agrada para não se prejudicar. Quer dizer, ela vai ser guiada por um sistema maligno, estando ligada a federações, ok? E estas que são federações, elas são perigosas. Aquelas que entram, as igrejas que entraram já em federações religiosas, já estão sendo dominadas. O papel das federações religiosas, irmãos, no sistema do anticristo é muito importante para o anticristo. As federações religiosas são apresentadas como estruturas de cooperação para causas nobres. Já existe isso. Paz, uma causa nobre, direitos humanos, ajuda social, liberdade de crença. Mas, no fundo, elas funcionam como plataformas para moldar as igrejas a um modelo religioso político global, padronizado, preparando o cenário para o domínio do anticristo. Mas a minha igreja não faz parte de política. Você pensa que não, mas indiretamente ela faz. Indiretamente, não precisa ser diretamente. É porque você não sabe. Muitas igrejas dizem até não participar, mas podem já estar inseridas sem saber, até sem alguns líderes influentes saber. Mas como pode? Eu vou explicar. Porque um pequeno grupo de líderes pode ter tomado a direção dessa denominação ou daquela, ocultando informações do restante do ministério e do povo. Isso é possível, porque foi ortogado para aquele grupo pequeno uma autoridade. Então ele pode sim, e se perguntar para o mais velho, para o outro mais antigo, para quem, ele não vai dizer que não sabe, que não existe, que ele não vai saber mesmo. E a documentação pode ser ocultada, pode estar na mão de poucos, nem a administração, nem ninguém sabe. Isso se chama ocultismo, e isso existe, irmãos. Mas diz a palavra de Deus: ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor e as suas obras, e fazem escuras e dizem, e fazem as escuras e dizem, quem nos vê? Isaías 29, versículo 15. É uma unidade, irmãos, que muitas das vezes pode não exigir a pluralidade, quer dizer, pode ficar como está. A única coisa que ela quer é outra coisa. Elas podem participar de pactos que ferem os princípios do Evangelho, certo? Aceitarem diretrizes comuns que favorecem uma religião global, abandonarem estudo bíblico e abandonarem o discernimento entre o santo e o profano, que se mistura com denominações profanas, embora não compactuam no sentido de participar dos seus cultos, mas tem ali um diálogo interreligioso e ali junto com eles parece que falam todos a mesma língua. Então, irmãos, ele começa a ser inserido no meio das denominações conselhos humanistas. Você tem que tomar isso aqui, tem que tomar aquilo ali, você precisa colocar aquilo, entendeu? Eu não posso citar aqui o que é, né? Porque senão derruba o canal. Mas nós não podemos nos conformar com as obras desse mundo. Está escrito em Romanos 12, versículo 2. Glória ao Senhor. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa falsa unidade leva as igrejas a aceitarem qualquer sistema que prometa paz. Ela não está mexendo com a doutrina dela. Mas a pessoa não está atenta, ela está entrando no sistema que está escrito em Apocalipse 17, que nos mostra uma figura religiosa poderosa, a mulher, que significa também aquela mulher prostituta, a unidade, a besta, o poder político mundial. Essa mulher representa um sistema religioso corrompido, mundano, certo, irmãos? Rico e influente, que fornica com os reis da terra, ou seja, se envolve com os governos e sistemas desse mundo e leis deste mundo. Por isso que vi uma mulher sentada sobre uma besta, glória ao Senhor,
escarlate, com quem se prostituíram os reis da terra. Apocalipse 13, 17, versículo 3, 4. Então a igreja precisa estar fiel, irmãos, ao Senhor. Sistema religioso, a maioria vai se corromper. Eu não quero dizer aqui todos, não posso tomar essa posição. Mas, se está no sistema, eu não vou dizer nem que sim, nem que não. Fica a critério de você, veja como é que está o sistema. A Igreja de Cristo não é um sistema. A Igreja de Cristo é um corpo invisível, cuja cabeça é Cristo, e cada um de nós somos os membros uns dos outros. Os que estão em sistemas como esse, têm que ouvir isso aqui que eu vou ler agora, no versículo 18, capítulo 18, versículo 4 de Apocalipse. Diz assim: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados. Hoje estão muitos sendo levados sem perceber por esse engano. Hoje tem líderes que você vai perguntar para ele, ele não sabe. Hoje você vê uma igreja sem a direção de Deus. Salvo em alguns lugares que tem pessoas humildes ainda. A maioria estão perdendo a guia de Deus, trocando cargos ministeriais, usando seus púlpitos como balcão de negócios. Mas, irmão, ai daqueles que fizerem isso. O fim será terrível. Para aqueles que trocarem a fidelidade de Cristo por estas coisas. Então nós precisamos o quê? Vigiar, orar, estar atentos à palavra que está na Bíblia. Se você pertence a alguma instituição, veja o que ele está pregando. Pegue aquilo que ele está pregando e observe. Não entre nessa coisa de emocional. Veja se ele está pregando realmente o que ele leu, ou se ele leu um versículo e está pregando totalmente fora só para agradar a plateia. Tenhamos cuidado, irmãos, o fim está próximo. Eu estou aqui para alertar. Foi essa a missão que Deus me deu. Espero que todos entendam. Se alguém quiser entrar em contato comigo, deixarei meu e-mail e meu telefone na descrição do vídeo. Deus abençoe a todos, deixando claro que eu não citei nome de nenhuma denominação. Aqui abrange todo aquele que quiser examinar e ver a sua denominação nesse aspecto, se ela está centrada em Cristo, se ela prega o Evangelho diretamente ou se ela está só sentada em promessas humanas que passam e que acabam. Examine. Deus abençoe a todos. Fique com Deus, paz e Deus e shalom a todos.